Estamos iniciando Orando em Família, o encontro com Deus através deste devocional. Um alimento para fortalecer a saúde física e espiritual. O tema de hoje, alguém que interceda. Uau! Leitura bíblica. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 22. A palavra diz: As abominações de Jerusalém. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, será que você está pronto para julgar? Está pronto para julgar a cidade sanguinária? Mostre-lhe todas as suas abominações e diga: Assim diz o Senhor Deus: Ai da cidade que derrama sangue no meio de si, para que venha o seu tempo, e que faz ídolos contra si mesma para se contaminar. Você se tornou culpada pelo sangue que derramou e está contaminada pelos ídolos que fabricou. Você fez chegar o dia do seu julgamento e o término de seus anos. Por isso fiz de você objeto de deboche das nações e de zombaria de todas as terras. Tanto as que estão perto como as que estão longe zombarão de você, cidade de má fama, cheia de inquietação. Eis que os príncipes de Israel, cada um segundo o seu poder, nada mais intentam, a não ser derramar sangue. Em seu meio desprezam o pai e a mãe, praticam extorsões contra o estrangeiro e são injustos com o órfão e a viúva. Você desprezou as minhas coisas santas e profanou os meus sábados. Em seu meio há homens que dizem calúnias para derramar sangue. Em seu meio comem carne sacrificada nos montes e cometem perversidade. Em seu meio, homens têm relações com a mulher do próprio pai e abusam da mulher no período da sua menstruação. Um comete abominação com a mulher do seu próximo, outro contamina vergonhosamente a sua nora, e outro abusa da sua irmã, filha de seu pai. Em seu meio aceitam suborno para derramar sangue. Você emprestou com usura e cobrou juros. Você explorou o seu próximo com extorsão, mas de mim você se esqueceu, diz o Senhor Deus. Eis que bato as minhas mãos uma na outra com furor contra a exploração que você praticou e por causa do sangue que foi derramado em seu meio. Estará firme o seu coração? Estarão fortes as suas mãos nos dias em que eu vier tratar com você? Eu, o Senhor, falei e eu o cumprirei. Eu a dispersarei entre as nações, eu a espalharei por outras terras e acabarei com a sua impureza. Você será profanada em si mesma à vista das nações e saberá que eu sou o Senhor. O forno de fundição. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, a casa de Israel se transformou em escória para mim. Todos eles são cobre, estanho, ferro e chumbo no meio do forno. Eles são a escória da prata. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que todos vocês se transformaram em escória, eis que eu os ajuntarei no meio de Jerusalém. Como se ajuntam a prata, o cobre, o ferro, o chumbo e o estanho no meio do forno, para assoprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem. Assim, na minha ira e no meu furor, eu os ajuntarei. Ali os deixarei e fundirei. Eu os reunirei e assoprarei sobre vocês o fogo do meu furor, e vocês serão fundidos no meio de Jerusalém. Como se funde a prata no meio do forno, assim vocês serão fundidos no meio dela. E saberão que eu, o Senhor, derramei o meu furor sobre vocês. Os pecados das autoridades de Israel. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, diga a essa terra: você é a terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Há no meio dela uma conspiração dos seus profetas. Como um leão que ruge, que arrebata a presa, assim eles devoram pessoas, se apossam de tesouros e coisas preciosas. Multiplicam as viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas.
Não fazem distinção entre o santo e o profano e não ensinam a diferença entre o puro e o impuro. Não respeitam os meus sábados e assim sou profanado no meio deles. Os seus líderes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem vidas e ganharem lucro desonesto. Os seus profetas cobrem isso com cal, tendo visões falsas e predizendo mentiras. Dizem: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. O povo da terra pratica extorsão e anda roubando. Fazem violência aos pobres e necessitados e injustamente oprimem os estrangeiros. Procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Por isso derramei sobre eles a minha indignação, e com o fogo do meu furor os consumirei. Farei cair sobre a cabeça deles o castigo que os seus atos merecem, diz o Senhor Deus. Aleluia! A minha recomendação, um bloco de anotação caneta lápis, a Bíblia tão importante quanto. A sua leitura diariamente fortalece a nossa fé e esperança e nos aproxima de Deus. Dando continuidade ao 8º módulo falando quando tudo parece perdido, o versículo em destaque encontra-se em Ezequiel 22, versículo 30. A palavra diz: procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Alguém que interceda. Preste atenção. Essa é uma exortação recorrente que Deus dirige a nós, o seu povo. Ela deve despertar nossa atenção e cuidado acerca do modo como temos nos conduzido como reino de sacerdotes, conforme 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, conforme a nossa eterna vocação em Cristo. Encontramos uma palavra de repreensão semelhante em Isaías. O Senhor viu isso e desaprovou o fato de não haver justiça. Viu que não havia ninguém e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça foi seu apoio. Referência a Isaías 59, versículos 15 e 16. Muitas vezes temos nos colocado em uma posição defensiva face à corrupção do mundo, em defesa do nosso direito de culto a Deus. Corrompemos nossa vocação espiritual, negligenciando nossa responsabilidade de revelar as virtudes do Pai. Paulo afirmou que toda a criação geme à espera de que os filhos de Deus sejam revelados, conforme Romanos 8, versículo 19. Enquanto o Pai procura alguém responsável, responsivo a esse clamor, nós nos vitimamos, gemendo em nosso esconderijo, lamentando o que sofremos neste mundo. Somos confundidos pelo espírito do anticristo, que nos faz pensar que a função do Evangelho é nos poupar e não nos dar a autoridade para a intercessão. Quando Jesus entrou naquele ambiente no qual, em nome de Deus, eram negociados os interesses humanos, ele derrubou as bancas dos cambistas e trouxe à luz a mesma exortação. Meu Pai está à procura de quem intervenha em favor do outro. Conforme Mateus 21, versículos 12 e 13 e Êxodo 19, versículo 6. Ainda nos importamos com as pessoas perdidas? Fica aqui uma reflexão. Compreendemos nosso papel como sacerdotes e intercessores? Fica aqui outra reflexão. Recebam essas palavras na autoridade de Jesus. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Vamos falar com Deus. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus Cristo, amado Mestre, muito obrigado pelo milagre da vida, pelo amanhecer, respirar, pela sua infinita bondade e misericórdia, pela proteção de nossos pequeninos, pela proteção de nossos cônjuges.
Muito obrigado pelo suprimento, pela proteção, pelos livramentos. Pai, ao nos aproximarmos de Ti, ouvimos o clamor do Teu coração. Quem irá por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Pai, apresentamos aqueles que estão angustiados, depressivos, que estão sofrendo com a síndrome do pânico, com o transtorno da ansiedade, lutando contra o câncer, aqueles que perderam a sua perspectiva de vida no tratamento da rádio ou quimioterapia, por aqueles que perderam seus entes queridos, eu entrego todos em suas mãos, Pai. Eu intercedo pelas crianças que sofrem com autismo, com a síndrome de Down, com a microcefalia. Pai, eu intercedo por aqueles que estão encarcerados. Eu intercedo por aquelas mães que estão sem a guarda dos filhos ou das filhas. Eu intercedo por esse chefe de família que perdeu seu emprego. Pai, faça o milagre acontecer na autoridade de Jesus. Eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, se inscreve no nosso canal, ative as notificações, nos recomende. Compartilhe ao máximo. Até o próximo encontro para a glória do Senhor.